história começa com um menino chamado Kang, que vivia com seus pais em uma família feliz. Certo dia, enquanto a mãe preparava algo na cozinha, Kang entrou no local. Quando ela foi acender o fogão, uma explosão ocorreu, espalhando fogo por toda a casa. Minutos antes do acidente, um senhor havia cumprimentado Kang e sua família enquanto voltavam para casa. Depois de algum tempo, o mesmo senhor viu a explosão. Observando alguém ligar para a ambulância, murmurou para si mesmo: até eles chegarem, a família toda já estará morta. Determinado a agir, ele correu em direção ao incêndio, disposto a arriscar sua própria vida para salvar a família. O senhor conseguiu resgatar Kang, mas sofreu ferimentos graves. No entanto, os pais do garoto não sobreviveram ao incidente. Assim, com apenas 8 anos, Kang perdeu toda a sua família. Para piorar, ele ficou cego devido às queimaduras do incêndio. No hospital, um detetive perguntou a Kang se ele havia percebido algo estranho, como cheiro de gás, mas o garoto negou. Antes de sair, o detetive entregou a Kang uma foto que havia sido salva do incêndio. Kang comentou que, no dia em que tiraram aquela foto, ele deu um presente à mãe, um momento que jamais esqueceria. Quando chegou o dia de retirar as bandagens do rosto, Kang percebeu o quão assustador era não enxergar. A médica perguntou se ele conseguia ver algo, mas ele respondeu que não. No entanto, sentiu uma presença estranha. Uma pequena criatura apareceu diante dele. Sem saber o que era, decidiu chamá-la de Kam Jung. A criatura o abraçou e, mesmo confuso, Kang retribuiu. Pela primeira vez desde o acidente, ele sentiu uma ternura semelhante à que tinha com seus pais. Enquanto isso, o senhor perguntava à médica o que aconteceria com Kang. Ela informou que o garoto seria levado para um orfanato. O senhor foi se despedir dele, mas, nesse momento, Kam Jung desapareceu. O homem disse a Kang que acreditava em sua força e que ele superaria tudo aquilo. Kang concordou e o chamou de vovô. Dias depois, antes de partir para o orfanato, Kang se despediu do vovô e foi levado junto com Kam Jung. No orfanato, foi recebido pela diretora e apresentado às outras crianças. Porém, as cicatrizes em seu rosto fizeram com que fosse evitado e chamado de monstro. Kang passava a maior parte do tempo isolado ou sofrendo bullying, sentindo falta dos pais. Mas, sempre que Kam Jung aparecia, conseguia trazer um sorriso ao rosto de Kang, lendo para ele e funcionando como seus olhos. As outras crianças, no entanto, zombavam de Kang por falar sozinho. Um dia, um dos garotos puxou sua cadeira fazendo-o cair e rasgou a única foto que ele tinha dos pais. Em um momento de desespero, uma figura sombria apareceu para Kang. Um ser misterioso, de olhos verdes brilhantes, que sussurrou: deixe-me ajudá-lo. Acabo com todos eles para você. Tomado pela raiva, Kang cedeu à criatura, e seu semblante se encheu de ódio e desejo de vingança. As crianças começaram a se perguntar se ele realmente era cego, pois parecia olhar diretamente para elas. Porém, Kam Jung interveio e conseguiu trazê-lo de volta à razão. Uma professora, percebendo algo estranho, levou Kang para fora da sala. Ele estava confuso e não lembrava como havia saído. Quando ela tentou segurá-lo, Kang se afastou, pois já tinha ouvido a professora falar mal dele junto a outra funcionária. Ele se sentia rejeitado, principalmente por causa das cicatrizes que carregava. Enquanto isso, o vovô, que também havia perdido sua família, sentia empatia por Kang. Ele decidiu visitá-lo no orfanato. Ao encontrá-lo sozinho e abatido, tentou consolá-lo. Inicialmente, Kang reagiu com raiva, pois momentos antes estava discutindo com Kam Jung. Mas o vovô reconheceu a dor no garoto e disse que queria adotá-lo. Após hesitar, Kang começou a chorar e aceitou. O vovô agilizou os documentos e oficializou a adoção. No dia em que saiu do orfanato, Kang prometeu a si mesmo que superaria tudo. Com o tempo, continuou enfrentando dificuldades na escola, incluindo o bullying constante. Mas, com o apoio do vovô e de Kam Jung, ele encontrou forças para seguir em frente. Quando completou 18 anos, Kang foi atacado por um grupo de valentões na saída da escola. Incapaz de se defender por conta da cegueira, suportou as agressões. Um dos agressores zombou de suas cicatrizes e mencionou seu pai, dizendo: se eu fosse ele, teria te abandonado. Essas palavras despertaram algo em Kang, que tentou reagir, mas acabou apanhando ainda mais. Mais tarde, Kam Jung tentou ensinar técnicas de luta a Kang, mas ele respondeu que não queria lutar,
apenas não suportava o que havia sido dito. Em seguida, perguntou a Kamjang se seu rosto estava muito feio, pois não queria preocupar seu avô. Para aliviar o clima, Kamjang disse que está todo arrebentado. Kang deu uma risada triste e disse que só precisava terminar a escola, para tudo isso acabar. Nesse momento, Kamjang revelou que poderia ajudá-lo a enxergar novamente, mas Kang não acreditou. A criatura insistiu, explicando que vivia dentro de seu corpo e precisava que Kang admitisse o quanto estava difícil suportar tudo. Após hesitar, Kang finalmente confessou. Nesse instante, uma aura negra o envolveu. Enquanto isso, o vovô, preocupado com o desaparecimento de Kang, saiu para procurá-lo. Ele ouviu os valentões comentando sobre o quanto haviam se divertido ao agredi-lo. Furioso, o vovô os confrontou e exigiu saber onde Kang estava. Um dos valentões, com arrogância, respondeu: "Não sei, velho." O vovô se aproxima de um dos valentões e, com insolência, pergunta: "Onde está o Kang?" O rapaz, enquanto dá uma tragada no cigarro, responde: "Não sei, velho." E joga o cigarro na direção do senhor. O velho, furioso, ouve isso e, sem hesitar, dá um tapa tão forte no rosto do rapaz que ele fica cambaleando. O velho pergunta novamente: "Onde está o Kang?" Outro valentão aparece na cena questionando: "Como você ousa bater nele?" Mas o velho, sem paciência, o derruba com apenas um golpe. Em seguida, vira-se para o terceiro e lhe dá outro tapa. O rapaz que levou o primeiro tapa tenta fugir no carro, mas não consegue e tenta pedir desculpas, mas já é tarde demais. Ele vê a expressão do velho, cabulosa e cheia de raiva, e fica morrendo de medo. Enquanto isso, Kang está sendo possuído. Ele se encontra em uma escuridão profunda, sem entender nada. De repente, algo preto começa a subir em seu corpo. Kang vê isso e se pergunta se é o Kamjang. Logo depois, a figura o agarra pelo pescoço e o levanta, dizendo que vai mudar sua cicatriz, seus olhos e até sua força. Com Kang desesperado, ele desmaia, e Kamjang se despede, dizendo que Kang não vai se lembrar de nada. O espírito com os olhos verdes aparece curioso sobre Kamjang e pergunta: "Por que você quer salvá-lo?" Kang de repente recobra os sentidos e não percebe o que está acontecendo. Ele se surpreende ao ver que está enxergando novamente. Decide que é hora de partir imediatamente e sai cambaleando, pois ainda não se acostumou com a visão. Voltando para casa, ele se encontra com seu avô que está à sua procura. Kang o chama, porém está confuso com sua visão. Ignorando tudo, o vovô abraça Kang, acreditando que algo ruim tenha acontecido por causa dos valentões. Ao voltarem para casa, Kang mente, dizendo: "Eu desmaiei, e quando acordei, minha visão havia voltado." Claro que o avô não acredita completamente, especialmente porque a queimadura no rosto de Kang desapareceu milagrosamente, e diz que vai investigar. Mas orienta Kang a não contar a ninguém sobre o ocorrido. Depois disso, Kang se transferiu para outra escola, e Kamjang nunca mais apareceu. Apesar disso, Kang se acostumou a viver sem ele. Ele mudou de casa e, aos poucos, se acostumou com sua visão. Ele ficou impressionado com seu eu 10 anos mais velho e saiu para dar uma caminhada. Em outro momento, um motorista irritado insulta alguém que arranhou seu carro. Ele percebe Kang e, de forma rude, pergunta: "O que está olhando?" Kang se pergunta se há algum problema em olhar e, sem saber como responder, pede desculpas. Quando o motorista tenta intimidá-lo, uma garota da mesma idade de Kang, chamada Habiul, intervém dizendo: "Não tem razão nenhuma para essa pessoa se desculpar. Está fazendo uma baita confusão na frente da nossa academia. É você que deveria se desculpar." O motorista, irritado, joga sua carteira na direção de Habiul. Kang tenta intervir, mas Habiul o impede. Ela pega a carteira, chuta para o meio da rua e diz calmamente: "Isso foi ridículo. Faz um favor e sai antes que eu te denuncie, seu bêbado." Ainda mais furioso, o motorista tenta agredi-la, mas Habiul dá um chute giratório impressionante e o atinge no rosto, jogando-o contra o carro. Quando ele tenta atacar novamente, ela o derruba com um tapa na nuca e um chute nas canelas. Logo após, sobe em suas costas e declara calmamente: "Que tal você parar por aqui e dar o fora?" O motorista desiste, pega o carro e vai embora. Kang, vendo o ferimento em seu rosto, oferece um curativo para Habiul colocar no ferimento. Ela agradece e tenta colocá-lo, mas não consegue, então ele a ajuda. Logo, alguém chama por Habiul e descobrimos que é seu irmão, Ryuk. Ele brinca:
Eu não sabia que você tinha um namorado. Ela responde irritada. Que namorado? Acabei de conhecê-lo agora. Os dois vão para a academia. Kang volta para casa e no dia seguinte vai para seu primeiro dia na nova escola. Enquanto anda pelo caminho, Kang encontra um gato e se encanta por ele. O gato não quer deixá-lo ir, então Kang fica um tempo brincando com ele. Mais tarde, ele percebe que está atrasado e corre para o colégio. Lá vemos o irmão de Hallyu e outro estudante. O diretor, responsável pelos alunos, manda Ryuk checar os estudantes atrasados e fechar o portão. Kang, do outro lado da pista, espera o sinal e corre em alta velocidade para entrar na escola antes que Ryuk feche o portão. Ryuk o vê e fica impressionado com sua velocidade, reconhecendo que era o mesmo garoto que estava com sua irmã. O outro aluno também o vê e fica impressionado, comentando que nunca o viu antes. Ele se pergunta: será que é um aluno transferido? Parece que alguém interessante chegou. Na sala de aula, Hallyu conversava com sua amiga, que perguntou se ela malhava pela manhã. Hallyu confirmou, mas recusou quando a amiga, em tom de brincadeira, disse que queria tocar em seu abdômen. De repente, a porta se abriu, interrompendo a conversa. Hallyu olhou para a entrada e se perguntou o que aquela pessoa estava fazendo ali. A professora, pedindo silêncio, anunciou que o novo aluno faria sua apresentação. Kang caminhou até a frente da sala, hesitante. Enquanto falava, ele não conseguia evitar que flashes de momentos difíceis passassem por sua mente. Apesar do nervosismo, confessou em pensamentos que estar ali, diante de todos, era assustador. Ao final da apresentação, a turma, motivada pelo entusiasmo de uma aluna, começou a interagir. Comentários positivos e elogios foram feitos, o que ajudou Kang a relaxar. Aos poucos, o medo que sentia foi substituído por uma curiosidade inesperada. A professora indicou que Kang se sentasse ao lado de Ronan. Ele caminhou até o lugar e foi recebido com simpatia. Ronan se apresentou e garantiu que estaria à disposição caso ele precisasse de algo. Nervoso, Ronan comentou que fazia muito tempo desde que tinha um parceiro na sala. Antes que Kang pudesse dizer algo, Hallyu se aproximou, intrigada com o comportamento de Ronan. Ela questionou o colega sobre o motivo de seu nervosismo, enquanto Kang observava a interação. Ao perceber a presença dele, Hallyu o cumprimentou, sugerindo que ele não precisava ser tão formal, já que estavam na mesma turma. Em seguida, ela expressou sua surpresa por encontrá-lo ali, como se o destino tivesse conspirado para aquele reencontro. Pouco depois, a amiga de Hallyu surgiu, apresentando-se animadamente e mostrando entusiasmo em conhecer o novo aluno. Pela primeira vez, Kang se sentiu verdadeiramente feliz. Ele teve uma conversa agradável com as pessoas, estudou em grupo e até voltou para casa acompanhado. Era a primeira vez que sentia estar frequentando a escola de verdade. No caminho para casa, Kim Ji-hee e Ronan se despediram, deixando Kang e Hallyu seguirem juntos. Durante a caminhada, Hallyu agradeceu pelo que ele havia feito no dia anterior. Kang, preocupado, perguntou se ela já estava bem, e Hallyu garantiu que sim. Enquanto continuavam, Hallyu avisou que precisava seguir por outro caminho e se despediu. No entanto, Kang insistiu em acompanhá-la. Mesmo dizendo que não era necessário, ele a seguiu até o final. Ao chegarem em frente à casa de Hallyu, ela explicou que aquela era sua casa e sugeriu que Kang poderia ir embora. Para sua surpresa, Kang revelou que sua casa ficava ao lado. Despediram-se ali e cada um entrou em sua respectiva casa. Já no quarto, Hallyu deitou-se na cama, sentindo-se extremamente envergonhada ao lembrar da conversa. Não conseguia evitar pensar no quanto tinha sido direta ao tentar mandá-lo embora, sem sequer imaginar que ele era seu vizinho. Por que eu fiz aquilo? No outro dia, Kang, indo para a escola, encontrou novamente aquele gato. Ele trouxe comida para ele e se perguntou se ele tinha um nome. Então resolveu chamá-lo de Hung. Ele se despediu e foi embora. Logo após, uma garota loira caminhando chegou ao local e viu Kang de longe. Ela olhou para o gato e disse: Hung, foi ele que deu isso para você? Acho que te dou isso na próxima vez. Em pensamentos, ela se perguntou quem seria ele e percebeu que eram da mesma escola. No refeitório da escola, enquanto Ronan e Kang se preparavam para comer, um rapaz apareceu e esbarrou em Ronan. O jovem ficou irritado e o chamou de nojento. Kang ficou incomodado, mas Ronan o impediu de reagir. Os dois seguiram para a mesa e Ronan disse a Kang para não se preocupar com aqueles caras. Ele ficou aliviado por Kang não ter respondido.
Kang perguntou por quê, e Ronan explicou que o rapaz era de uma gangue e tinha envolvimento com a máfia. Kang, indiferente, comentou que pelo menos ele deveria ter se desculpado. Ronan, um tanto paranoico, pediu para que ele comesse logo. Enquanto comiam, o mesmo rapaz e seu amigo começaram a falar mal de Ronan. Isso deixou Kang furioso, que se levantou e perguntou: "Quem você pensa que é para dizer essas coisas?" Os outros alunos ao redor começaram a observar a cena. O rapaz ficou irritado e se levantou, e Kang mandou que ele pedisse desculpas. O rapaz perdeu a paciência e tentou acertar um soco em Kang. Kang olhou para os punhos do agressor e, sem entender como, desviou facilmente do golpe. O rapaz tentou várias vezes, mas Kang conseguia ver claramente todos os seus movimentos. Ofegante e confuso, o agressor não sabia como reagir. Ele achava que Kang era apenas um fraco, mas Kang desviava de todos os seus golpes. Ronan, preocupado com Kang, tentou intervir e disse que ele era novo no colégio e ainda não conhecia nada, mas o rapaz o atingiu com um soco, fazendo-o cair no chão. Kang, vendo aquilo com raiva, sentiu a presença daquela criatura negra de olhos verdes. Em um clima tenso, a criatura falou, com uma voz que parecia ecoar na mente de Kang. "Kang, como você se sente vendo isso? Vai aceitar assim? Se você odeia tanto lutar, pode deixar isso comigo." Kang voltou à realidade, com um sorriso sinistro no rosto, deixando o agressor sem entender nada. Desesperado, o rapaz tentou acertar um soco, mas Kang desviou e desferiu uma joelhada no rosto do agressor. Ele cambaleou com o rosto cheio de sangue, mas não caiu e partiu para cima novamente. Kang o agarrou pela gola da camisa e, quando estava prestes a jogá-lo no chão, o rapaz olhou para Kang e viu um sorriso ameaçador em seu rosto. Quando Kang o derrubou, todos ficaram impressionados, até Ryuk e seu amigo. Kang continuava olhando para ele com um sorriso sinistro, mas de repente, tudo ficou preto e Kamjang apareceu, interferindo novamente. Kang voltou ao normal e se perguntou por que o agressor estava no chão. Enquanto isso, os amigos do agressor se aproximavam de Kang. O grupo de rapazes estava prestes a atacar Kang quando Ryuk apareceu e ordenou que todos fossem comer. Surpresos, os jovens hesitaram. Um deles comentou que Ryuk era um lutador de MMA que já havia derrotado um profissional, um verdadeiro monstro. Assustados, eles desistiram da ideia e se afastaram. Ryuk então ajudou Ronan a se levantar e chamou Gi-chan para uma conversa em particular. Enquanto isso, Ronan, preocupado com Kang, perguntou se ele estava bem. Kang lançou um olhar firme para ele, segurou seu braço e disse que o levaria até a enfermaria. Lá, a enfermeira cuidou dos ferimentos e perguntou se Ronan havia se envolvido em uma briga. Antes que Kang respondesse que sim, Ronan interveio rapidamente, negando o ocorrido. Após serem liberados, os dois caminharam pelo corredor, e Kang questionou Ronan sobre o motivo de ele ter mentido para a enfermeira. Ronan suspirou e explicou que, enquanto estava no banheiro, ouviu dois professores conversando sobre Kang. Eles disseram que o novo aluno era extremamente problemático, e que caso causasse qualquer confusão, seria expulso do colégio. Preocupado, Ronan insistiu que era essencial evitar brigas. Kang, confuso, respondeu que não tinha começado nenhuma. Ronan imediatamente o corrigiu, lembrando que ele literalmente havia arremessado Gi-chan no chão. Kang, sem entender nada, perguntou: "Eu?" Ronan apenas balançou a cabeça concordando. Ele explicou que Ryuk é irmão de Habiu, e além disso, membro do conselho estudantil, o que provavelmente garantiria proteção a eles. Com isso, ambos deixaram o local e seguiram para a lanchonete. A cena corta para os dois que iriam conversar. Gi-chan tenta chamar Ryuk para acabar com Kang, mas é claro que ele não aceita e diz para ele ficar na dele, caso contrário vai ser expulso. Ryuk então vai embora. Depois Gi-chan se junta com seus amigos, os amigos dele diz que não pode deixar aquilo barato e chama o Gi-chan para arrebentar a cara do novato. Gi-chan pensa um pouco no que o Ryuk disse, mas aceita e diz que precisa ensinar uma lição para ele. Antes deles saírem, chega o amigo do Ryuk, Seo-ho. Ele escuta a conversa e diz que o novato é de sua sala e se sentiria mal se batessem nele, então pode deixar que eu bata um papo com ele. Então é melhor vocês ficarem de fora, beleza? Os dois valentões ficaram com muito medo e concordaram. Quando Seo-ho estava prestes a ir embora, ele pegou no ombro do Gi-chan e disse que assim era melhor, pois ele não precisaria apanhar.
Antes dele ir embora, do nada, um dos valentões tira coragem e fala que ele tá se achando e eles não são seus lacaios. Ele fica encarando o Seorro e Seorro lhe dá um baita chute no queixo. E diz que é só assim para eles calarem a boca. Cortando pra sala, Seorro aparece lá e se senta ao lado da garota loira. A garota diz que ele tá fedendo a cigarro. Seorro pede desculpas e em pensamentos diz que são por causa daqueles idiotas. Ele acaba indo embora e os alunos que estão lá dizem que ele parece mudar completamente quando está com a loira. Enquanto isso, Da-hyun fica lá desenhando, tentando desvendar quem seria aquele garoto que cuidou de Rong. No caminho para casa, Kang e Habiu conversam sobre o gato que ele encontrou. Kang diz que colocou o nome de Hung, pois era o mesmo nome de um gato que ele brincava quando era criança. Habiu diz que é fofo e se despede, pois precisa ir para a academia. Chegando em casa, Kang percebeu que tudo estava escuro. Chamou pelo avô, mas não obteve resposta. Caminhou até o interruptor, acendeu as luzes e, para sua surpresa, encontrou Kamjang sentado, calmamente comendo um pão. Por um momento, os dois se encaram. Kamjang, entalado com a comida, desce da mesa e sai correndo. Kang fica sem entender e pergunta onde ele está indo. Kamjang faz isso daí, e depois fecha a porta do quarto. Kang fica se perguntando por que ele está fugindo e o motivo de ter desaparecido. Kang entra no quarto e olha ao redor, mas não o encontra. Kamjang está em cima dele. Ele pula em sua cara e pergunta se estava com saudades. Kang se assusta e acaba batendo a cabeça na quina da parede. Kamjang manda Kang atender o celular e ele atende. É seu avô, que diz ter deixado um pão na mesa e um cartão de crédito caso precise. Ele avisa que vai ficar fora por um tempo e pede desculpas por informar isso pelo celular. Kang diz que está tudo bem e comenta que fez vários amigos na escola. O avô responde que isso é bom e, caso algo aconteça, pede para Kang avisá-lo. Kamjang diz que, de repente, o vovô tem um assunto urgente e fica imaginando o que seria esse assunto. Kang diz que vai ligar depois e desliga. Kamjang então o chama para dar uma volta e eles saem no meio da noite. Eles se sentam em um banco e Kang pergunta onde Kamjang esteve todo esse tempo. Kamjang responde que estava descansando um pouco, pois ficou muito cansado de curá-lo. Mas não é isso que você está interessado, né? Você está interessado em como seu corpo mudou. Kang tenta confirmar, perguntando se foi Kamjang mesmo que fez isso, e ele confirma. Kamjang continua dizendo que de agora em diante vai ter mais. Kang, confuso, pergunta do que ele está falando, e Kamjang explica que está falando daquela sensação de não ser mais você, a sensação de que está faltando algo. Mas ele diz para não se preocupar, pois é temporário. Kamjang então diz que vai dormir. Kang, confuso, pergunta se ele vai desaparecer novamente. Mas Kamjang responde que não vai desaparecer, pois está dentro dele. Kang pergunta o que ele é exatamente, mas Kamjang se despede dizendo que o verá depois. Depois que Kamjang partiu, o gato Rung apareceu, esfregando-se nas pernas de Kang. Em seguida, a cena corta para Da-hyun, que caminhava tranquilamente enquanto tirava uma comida de gato do casaco. Rung deve estar esperando ansiosamente por isso, comentou ela em voz baixa. Ao olhar para frente, Da-hyun avistou Kang junto de Rung. Ela parou por um instante, observando e se perguntou, será que é a mesma pessoa daquela vez? Enquanto isso, Kang estava alimentando o gato, dizendo para ele comer devagar. Nesse momento, Rung virou a cabeça para o lado como se tivesse percebido algo e, de repente, saiu correndo na direção de Da-hyun. O gato se esfregou em suas pernas. E os dois, Kang e Da-hyun, se olharam por um breve momento. Então, Da-hyun quebrou o silêncio, pronunciando suavemente o nome dele. Depois disso, mostra um flashback de quando Da-hyun era criança. Da-hyun está alimentando o Rung, pensando o quanto ele come. De repente, o Kang criança chega. Da-hyun tem um susto, mas não diz nada, e Kang não percebe, pois não enxerga. Kang pergunta se Rung está se divertindo, e traz peixes para ele. Ele diz que o vovô pegou eles no rio e devem estar frios por causa do gelo. Porém, no momento em que ia dar o peixe, ele percebe que Rung está comendo e se pergunta se alguém o deu. Neste momento, Da-hyun diz que foi ela, e Kang, assustado, dá um grito. Por causa do bullying que sofre, Kang cobre rapidamente o rosto com a mão e pede desculpas, pois não sabia que alguém estava aqui. Da-hyun olha os peixes e pergunta a Kang se seu avô pegou todos eles. Kang, com a mão cobrindo seu rosto, senta novamente ao lado dela e eles batem um papo.
Da-hyun comentou que tinham a mesma idade e explicou que estava morando temporariamente na cidade devido ao trabalho de seu pai. Kang, envergonhado, ficou em silêncio, e Da-hyun perguntou por que ele cobria o rosto. Ele respondeu que todos achavam sua aparência nojenta. Da-hyun discorda e afirma que isso não era verdade, e pediu para ele baixar a mão, pois já o viu. Relutante, Kang concordou e abaixou a mão. Ela o observou por um momento e comentou que aquilo devia doer muito. Kang, tímido, respondeu que só havia restado a cicatriz e que não doía nada. Da-hyun diz que não estava falando da cicatriz, mas sim de seu coração. Logo em seguida, Da-hyun levanta a mão, pegando em sua cicatriz e dizendo: "Quem se importa sobre como você se parece quando você pode sentir igual a todo mundo?" E finaliza com um sorriso no rosto dizendo que tá tudo bem. Voltando ao presente, Kang, sem entender, se pergunta como ela sabe seu nome. Já Da-hyun olha para o rosto de Kang e diz que é impossível ser ele, e vai embora. Kang se pergunta se ouviu errado. Kang vai embora para casa e se deita na cama. Ele comenta consigo mesmo que é estranho ficar sozinho e espera que o avô e Kam-jung voltem logo. Logo em seguida, acaba adormecendo. De repente, Kang escuta vozes e um grande barulho vindo de fora do quarto. Um pouco assustado, ele se levanta para olhar. Caminha até a porta, a abre e se depara com uma cena inesperada. Ele mesmo, ainda criança, conversando com sua mãe. Kang imediatamente reconhece aquele momento como o dia do incêndio. Ele observa sua mãe ligando o fogão e, desesperado, corre para impedi-la. No entanto, no exato instante, ele se lembra de uma conversa que teve com o detetive, que perguntou se havia cheiro de gás no momento do incêndio. Kang percebe que, naquela cena, não há cheiro algum. Antes que pudesse reagir, uma mão negra surge e o salva da explosão. Ele desperta repentinamente ofegante e se pergunta se tudo aquilo foi apenas um sonho. "Não consigo lembrar", e diz estar sentindo uma forte dor de cabeça. Levantando-se, Kang foi até o banheiro e lavou o rosto. Nesse momento, flashes da noite anterior surgiram em sua mente. Seu amigo mencionando que ele havia derrubado o valentão. Ele se perguntou, confuso, se aquilo realmente tinha acontecido e se Kam-jung sabia de algo. Sem respostas, decidiu sair, admitindo em pensamento que já não sabia mais de nada. Enquanto isso, foi interrompido por Habiul, que o chamou e perguntou para onde estava indo. Kang, ainda perdido em seus pensamentos, respondeu que estava indo para a escola. Habiul riu, falando que hoje é sábado. Constrangido, Kang ficou todo abobado, enquanto Habiul continuava rindo, comentando que ele era mesmo meio cabeça oca. Subindo as escadas, Kang agradeceu, confuso, explicando que achava que hoje era sexta-feira. Habiul o corrigiu novamente, rindo. A sexta havia sido ontem. Ela ainda o lembrou da conversa de ontem, sobre os planos para o fim de semana, enquanto comiam. Kang balançou a cabeça, tentando entender, mas só conseguia lembrar que tinha comido com Ronan. Habiul o corrigiu mais uma vez. Aquilo foi na quinta-feira. Na sexta, você devia estar meio cansado ontem, pois só ficava cochilando. Enquanto Habiul se despedia, avisando que ia para a academia, Kang entrou em casa tentando se lembrar do que aconteceu, mas suas memórias continuavam confusas. Isso o deixava ainda mais desesperado. Após o ocorrido, Kang decide ir à biblioteca da escola. Aos sábados, a biblioteca funciona das 8 às 18 horas, e ele confirma o dia e horário ao observar o letreiro. Enquanto reflete, seu olhar é atraído para o lado, onde Da-hyun está no bebedouro. Os dois se encaram brevemente mais uma vez, e Kang a cumprimenta. Ela, por sua vez, retribui o gesto. Da-hyun, ainda observando, nota o quanto Kang se parece com a versão criança que ela conhece e se questiona se é ele mesmo. Nesse instante, Ronan surge gritando o nome de Kang, o que faz Da-hyun se engasgar com a água. Ronan comenta que nunca a tinha visto daquela forma antes, e Kang, curioso, pergunta se ele a conhece. Ronan explica que ela é de outra turma. Ambos olham para ela que, visivelmente envergonhada, encara Kang por um momento e, em seguida, sai correndo. Confuso, Ronan fala o nome de Kang novamente, o que provoca mais um engasgo em Da-hyun. Ele então olha para Kang e comenta: "Cara, ela tá tão na sua." Porém, antes que a conversa se prolongue, uma mulher aparece e os repreende pelo barulho, exigindo silêncio. Enquanto isso, Da-hyun se perde em pensamentos, intrigada pelo fato de ele também se chamar Kang. Do lado de fora da escola, Seo-ho está ao telefone com Da-hyun, perguntando se ela está na biblioteca, pois queria encontrá-la. Ela confirma.
De repente, outra ligação interrompe a conversa. Seo-ho, intrigado, pensa: por que o pessoal daquele lado tá me ligando agora? Ao atender, a voz do outro lado comenta que fazia tempo que não se viam e diz estar com saudades. Seo-ho não acredita e exige que ele vá direto ao ponto. O cara explica que Gishan está reunindo um grupo para arrebentar algum idiota e que não conseguiu entrar em contato com ele. Ele pergunta se Seo-ho sabe de algo. Ao observar à sua frente, Seo-ho vê Kang e Honam conversando e responde que não tem ideia do que está acontecendo, desligando logo em seguida. Seo-ho se aproxima de Honam e questiona se ele está bem, lembrando da briga com Gichan. Surpreso, Honam confirma que sim. Seo-ho explica que Gichan está juntando um grupo para atacá-los e pergunta se estão cientes disso. Kang e Honam, alarmados, dizem que não. Kang então questiona: quem é você? Seo-ho se apresenta como alguém de outra turma e tranquiliza os dois, afirmando que irá resolver a situação com Gichan. Ele ainda comenta que pretende acabar com os caras que se acham fortes. Amigos deveriam se ajudar, então vamos nos dar bem de agora em diante, diz Seo-ho antes de apertar a mão de Kang. Eles concordam e Seo-ho se despede. Honam, desconfiado, se pergunta por que Seo-ho está oferecendo ajuda, mas alerta Kang para tomar cuidado. Kang pergunta o motivo, e Honam explica que havia falado sobre a gangue de Gichan. Nesta gangue existe caras muito fortes, mas toda ela tem medo de Seo-ho. Pensativo, Kang conclui que ele parece ser um cara legal. Nesse momento, Kam-jang surge e comenta que ele parece um delinquente. Kang se assusta, e Honam, confuso, questiona o que aconteceu. Kang responde que viu um bicho, deixando Kam-jang levemente incomodado. Em seguida, Kang pergunta os planos de Honam, que decide estudar na biblioteca. Após se despedirem, Kang pergunta a Kam-jang quando ele apareceu, e ele responde que foi há pouco. De longe, Da-hyun observa Kang se afastar e fica sorrindo discretamente. Seo-ho chega e nota o sorriso dela, o que a deixa envergonhada. Ele pergunta se ela estava sorrindo, mas ela nega. Enquanto isso, Kang e Kam-jang caminham perto de uma ponte. Kang pressiona Kam-jang, perguntando se ele está escondendo algo. Kam-jang, com um tom triste, admite que sim. Kang insiste para que ele confie e conte a verdade, afirmando: não somos amigos? Kam-jang fica indeciso, mas não conta nada. De repente, barulhos vindos da ponte atraem sua atenção. Ambos olham e veem um homem prestes a pular. Enquanto Kam-jang mantém um olhar sério, o homem salta. Kang, alarmado, corre para tentar salvá-lo, mas Kam-jang o impede com firmeza, ordenando que não se envolva nos problemas dos outros. Enquanto o homem se afogava, duas pessoas desesperadas ligavam para os bombeiros. Kang queria ajudar, mas algo negro o prendia, impedindo-o de se mexer. Ele olhou para Kam-jang e perguntou: isso é coisa sua? Kam-jang respondeu sério: não se mexa. Você pode se colocar em perigo também. Kang ficou com raiva e gritou que não havia tempo para aquilo, que aquela pessoa iria morrer. Kam-jang, frio, respondeu: isso não tem nada a ver com você. Deixe-o morrer. Kang concentrou toda a força em suas pernas, tentando se libertar. Aos poucos começou a se desprender. Kam-jang, vendo aquilo, o chamou de idiota enquanto começava a cair em uma escuridão profunda, onde estava aquela criatura negra de olhos verdes. Nesse meio tempo, Kang correu em direção ao rio e se jogou sem pensar duas vezes. O homem que estava ligando para os bombeiros, observando a cena, comentou que agora são dois. Dentro da água, Kang encontrou o homem que se afogava e tentou puxá-lo. Contudo, percebeu que ele estava amarrado em algo. Nesse momento, Kam-jang apareceu novamente e ordenou que Kang desistisse. Kang, em pensamentos, mandou ele sair da frente. Kam-jang insistiu: qual é a lógica de salvar alguém que quer morrer? Enquanto nadava, Kang pensava: você deveria saber mais do que ninguém. Quando perdi tudo e comecei a odiar o mundo, foi meu avô quem me salvou. E agora, é isso que eu vou fazer por esse homem. Kang pegou a corda que prendia o homem. Na ponta havia um tijolo. Ele reuniu toda a sua força, fechou o punho e se preparou para golpear. Quando deu o soco, seus olhos ficaram completamente negros, e o impacto foi forte o suficiente para quebrar o tijolo. Sua mão começou a sangrar, mas Kang não parou. Agarrando o homem, ele desceu ao fundo para ganhar impulso e saltou de volta à superfície. Debaixo d'água, a criatura negra de olhos verdes reapareceu, desta vez ao lado de Kam-jang. Ela comentou com um tom debochado: ele é desnecessariamente gentil. Talvez eu tenha que matá-lo.
Kamjang, irritado, perguntou: Isso foi ideia sua? A criatura riu. Venho preparando isso desde sexta. Você não percebeu? Dormiu demais. Ela então continuou com um olhar ameaçador. Até quando você vai conseguir me deter? Eu também não vou continuar dormindo. A cena corta para Da-hyun e Seo-ho, que estão estudando na biblioteca. Seo-ho chama Da-hyun para dar uma pausa. Eles vão para fora e sentam-se em um banco. Seo-ho pergunta quando ela vai embora, e Da-hyun responde que só sairá quando a biblioteca fechar. Ela sugere que, se ele quiser, pode ir antes. Seo-ho diz que não vai, pois quer estudar. Da-hyun comenta que ele só dorme. Curiosa, Da-hyun diz que tem algo que quer perguntar. Seo-ho concorda, e Da-hyun pergunta se ele conhece Kang. Seo-ho fica sem entender o motivo da pergunta, e responde que conhece, e então pergunta se ela também o conhece. Da-hyun fica um pouco nervosa e diz que não. Nesse momento, um carro de bombeiros passa a toda velocidade. Da-hyun e Seo-ho se perguntam se houve algum acidente por perto. Os bombeiros chegam ao local e, rapidamente, se preparam para retirar os dois do rio. Um dos bombeiros, ao chegar na beira do rio, sente algo segurando seu pé. Ele olha e vê Kang, que emerge da água e sobe para a superfície. O homem que tentou se matar acorda com a ajuda dos bombeiros. Um deles aponta para Kang e diz que foi aquele estudante que o salvou. O homem olha para Kang e comenta com dificuldade: Acho que minhas costas estão quebradas. Os bombeiros se preparam para levar o homem resgatado, mas um deles chama Kang para ir junto, pois ele está todo molhado e não pode voltar para casa assim. Kang agradece e os acompanha. Durante o trajeto, o bombeiro com uma cicatriz no rosto pergunta a Kang se ele está ferido. Kang lembra que machucou a mão direita e mostra, mas, para sua surpresa, a mão já está completamente curada. Ambos ficam sem entender, especialmente Kang. Enquanto eles conversam, o homem que havia se jogado no rio fixa o olhar em Kang. Em pensamento, ele afirma que tinha certeza de que a mão de Kang estava machucada. O bombeiro então pergunta ao homem por que ele pulou no rio. Confuso, o homem responde que não pulou. Kang e o bombeiro ficam intrigados, e o homem começa a explicar como chegou àquela situação. Ele diz que estava esperando alguém. A cena então corta para momentos antes do incidente. O homem, enquanto aguardava, tenta entrar em contato com essa pessoa, mas suas ligações não são atendidas. Kang passa por ele, perdido em seus próprios pensamentos, enquanto tenta desvendar o que aconteceu naquela bendita sexta-feira. Finalmente, a ligação do homem é atendida, mas enquanto ele fala, Kang o olha e aquela criatura toma posse do seu corpo novamente. A criatura diz seu nome e o agarra. O homem explica que, a partir desse momento, não se lembra de mais nada. De volta ao presente, o homem pede desculpas e o bombeiro o tranquiliza, dizendo que está tudo bem e que ele deve descansar. Antes de ir, o homem lança um olhar profundo para Kang, agradece pela ajuda e insiste em retribuir de alguma forma. Kang recusa, mas o homem insiste, sugerindo que gostaria de oferecer uma refeição aos pais de Kang como forma de agradecimento. Kang, então, revela que perdeu seus pais em um incêndio e que só tem seu avô. O bombeiro, ao ouvir isso, parece reconhecê-lo daquele incidente. Após chegarem ao destino, Kang se despede e segue seu caminho. Enquanto os bombeiros conversam sobre o dia intenso, o bombeiro com a cicatriz pergunta ao colega se ele se lembra de um incidente que aconteceu há 10 anos. O colega confirma, e o bombeiro com a cicatriz comenta que Kang lembra muito a criança daquele caso. O outro bombeiro, então, relembra o ocorrido. O incidente em que uma família inteira foi assassinada e a casa incendiada. O culpado desapareceu, e não houve sobreviventes, exceto por uma criança. Um idoso entrou antes de nós e salvou a criança, mas ela ficou tão traumatizada que não conseguiu se lembrar de quem cometeu o crime ou de qualquer detalhe sobre. A cena corta para o avô de Kang, que joga na mesa uma papelada relacionada ao incêndio. Ele comenta com um homem ao seu lado: Já se passaram 10 anos. Você acha que é possível que aquilo esteja escondido dentro dessa criança durante todo esse tempo? O homem responde que não tem certeza, mas admite que é possível. E ele diz: É perigoso deixar isso assim. Certamente você já viu que tipo de existência aquilo é. O avô reflete e pergunta se há alguma maneira de remover aquilo de Kang. O homem, então, encosta a mão em uma faca e responde: Não existe outro método além de matá-lo. Assim como há 10 anos atrás. A cena corta novamente para Kang, que está na porta de casa e percebe que perdeu a chave. Provavelmente ela caiu no rio. Ele se pergunta o que deve fazer agora. Quando olha para o lado, vê Rabiou aproximando-se.
Rabiul o viu encharcado e parado ali, estranhando a situação. Eles trocam olhares, e Kang, sem conseguir evitar, espirra. Kang explica tudo para ela e Rabiul manda ele entrar, pois pode pegar um resfriado. Kang entra, e Rabiul entrega a ele uma toalha e roupas que são de seu irmão. Kang agradece, e Rabiul diz que vai ligar para o chaveiro. Kang vai para o banheiro e começa a pensar no porquê de Kamjang agir daquela forma, dizendo que vai interrogá-lo na próxima vez que o encontrar. Enquanto se enxuga, ele olha para seu corpo e se pergunta se sempre foi assim, pois está muito musculoso. Ele diz que isso não importa, e começa a se vestir. Ao olhar para baixo, percebe que a calça está muito folgada e se pergunta se há algum cinto. Enquanto Kang está olhando para sua banana, nota algo estranho. De repente, Kamjang sai de sua calça, gritando, dizendo que encontrou a chave. Kang toma um susto e pergunta por que ele está ali. Rabiul, no telefone, escuta um barulho e pergunta se Kang está chamando por ela. Kang, gritando, diz: "Venha já aqui!" Rabiul, achando estranho o tom de voz dele, se pergunta qual será o problema. Ela bate na porta e diz que está entrando. Quando pega na fechadura, Kamjang aparece e abre a porta. Kang sai gritando atrás das chaves que estão com Kamjang e, ao fazer isso, vê Rabiul na porta. Os dois acabam se batendo e caem no chão. Kang apoia uma mão no chão e segura a cabeça de Rabiul com a outra, perguntando se ela está bem. Rabiul olha para o rosto dele por um momento e, ao direcionar o olhar para baixo, se assusta e grita mandando Kang sair de cima. Kang rapidamente pede desculpas, constrangido. A cena muda para a biblioteca da escola. Seo-ho acorda assustado por causa de um barulho, falando um pouco alto que quase teve paralisia do sono. Ele olha ao redor e percebe que está na biblioteca, onde todos o encaram. Sem jeito, ele se desculpa e diz que vai ao banheiro. Antes de sair, lança um olhar para Dayun, comentando para si mesmo que ela está se esforçando muito e provavelmente ficará até a biblioteca fechar. De repente, um celular começa a tocar. Seo-ho, em pensamentos, reclama que as pessoas nem colocam o aparelho no modo vibração. Logo em seguida, percebe que o celular que está tocando é o dele. Sem jeito, ele se desculpa novamente, enquanto o rapaz ao lado tenta segurar o riso a todo custo. Seo-ho, em pensamentos, diz que isso foi muito vergonhoso e se pergunta se Da-hyun reparou. Atendendo o celular, o amigo do outro lado da linha diz que Seo-ho precisa ir ao hospital com urgência. Embora relutante por querer ficar na biblioteca, Seo-ho resolve ir ao ouvir que o incidente envolve o novo aluno transferido. Ao chegar no hospital, Seo-ho encontra seu amigo e pergunta onde estão os outros. O amigo o conduz para dentro, onde Seo-ho se depara com todos os envolvidos visivelmente machucados. Chocado, ele ouve o amigo explicar que o aluno transferido, um tal de Kang, fez tudo aquilo sozinho. Seo-ho encara Gi-chan e exige uma explicação, mas o garoto treme de medo e não responde. Seo-ho, agora mais impaciente, pergunta novamente se Kang realmente foi o responsável. Gi-chan, ainda trêmulo, mal consegue sussurrar o nome de Kang. Com raiva, Seo-ho agarra Gi-chan pela nuca e exige uma resposta clara. Pressionado, Gi-chan finalmente cede e começa a contar o que aconteceu na fatídica sexta-feira. Naquele dia, Gi-chan havia reunido um grupo para acertar as contas com Kang. Eles ficaram à espreita, esperando ele sair da escola. Quando finalmente saiu, Kang estava acompanhado de alguns amigos. Uma das amigas de Rabiul, percebendo a mudança no visual de Kang, perguntou por que ele havia mudado de penteado e elogiou, dizendo que ficou muito legal. Enquanto Gi-chan e sua turma seguiam Kang à distância, esperando o momento certo para atacá-lo, Kang parou repentinamente. Com uma expressão séria, avisou aos amigos que tinha algumas coisas para resolver e sugeriu que seguissem sem ele. Rabiul perguntou quais eram essas coisas, mas Kang não respondeu e seguiu seu caminho sozinho. Ji-hee, animada, comentou que Kang parecia diferente naquele dia. O jeito de falar, o cabelo com gel e até parecia que ele estava usando lentes de contato. Rabiul, em pensamento, começou a se preocupar, se perguntando se havia algo errado. Já Ji-hee, empolgada, disse que ele estava muito sexy e lamentou não ter tirado uma foto. O grupo de valentões viu que Kang estava sozinho e começou a segui-lo. Eles o acompanharam até que ele entrou em um beco. Os caras ficaram animados, achando que aquele era o lugar perfeito para bater nele sem chamar atenção. Gi-chan chamou os outros, decidido a acabar logo com aquilo. Ele entrou no beco e viu Kang parado, imóvel, e se perguntou o que ele estava fazendo.
Os outros entraram logo atrás e viram Kang de costas. Começaram a rir, dizendo que ele estava apavorado e que já tinha começado a chorar de medo. Mal sabiam eles que o verdadeiro monstro estava logo ali, com um olhar de psicopata, pensando: eu mal posso esperar. Os caras se aproximam de Kang e Guishan toma a iniciativa debochando dele. Cadê? Não vai mais latir como da última vez? Kang responde friamente que ele não é divertido. Guishan se aproxima ainda mais e puxa o cabelo de Kang, continuando a provocá-lo. O que há de errado? Não consegue nem falar. Ele manda Kang se ajoelhar e implorar, dizendo que, se aceitar, talvez tudo seja menos doloroso. Kang abre a boca novamente e diz apenas, besteira. Gichan fica sem entender. Kang dá um tapa na mão de Gichan, que segurava seu cabelo, e se prepara para atacar. Ele acerta os dois caras que estavam atrás de Gichan com um soco tão rápido que ninguém consegue acompanhar. Kang se posiciona novamente e dá um chute na barriga de Gichan. Os golpes foram tão rápidos que os dois outros caras ainda estavam no ar. Os três são jogados longe. Os valentões restantes ficam sem entender nada. Kang, debochado, diz: e aí? Vai ficar deitado aí como da última vez? Jishan, caído no chão, fica furioso. Os outros criam coragem e correm para cima de Kang. Ele pega Jishan pela camisa, o levanta e o empurra contra a parede, dizendo para ele observar atentamente. Jishan, apavorado, pergunta o que Kang é. Um dos caras tenta atacar Kang pelas costas, mas ele desvia e o segura pelo pescoço, jogando-o contra a parede. Kang brinca. Acho que usei força demais. Outro valentão aparece com uma chave, tentando acertá-lo, mas Kang desvia novamente. Ele agarra a mão do cara e a torce para trás. O valentão, desesperado, pede para Kang esperar e parar. Kang pensa e olha para Guishan, que está todo se tremendo. Guishan diz que Kang está se divertindo igual da última vez. Kang, com um sorriso no rosto, diz para Guishan olhar e ouvir atentamente. O som do estalo então ecoa ao redor, e o cara grita de dor. Acho que neste momento Guishan já está todo cagado. Os outros caras olham para Kang e o chamam de maluco. Kang apenas acena para eles, segurando o braço quebrado do cara. O carinha que está tremendo manda todos correrem, mas outro diz para não ficarem assustados e puxa uma faca. Os demais se motivam e começam a dizer que Kang não vai nem conseguir chegar em casa. Kang solta o cara e se levanta, andando na direção dos três. Ele diz que não pode mais se segurar. E então o som de gritos ecoa pelo beco. Guishan, tremendo, se pergunta o que está acontecendo, enquanto Kang, em alta velocidade, desfere uma série de socos nos três. Kang pega o cara da faca pelos cabelos e o arrasta até Gichan. Gichan, morrendo de medo, manda Kang não chegar perto. Kang então pergunta, o que há de errado? Não foi você que veio até mim? Kang joga o cara na parede, e o homem começa a pedir ajuda a Gichan. Kang então chuta a cabeça do cara contra a parede, e Gichan fica desesperado sem saber o que fazer. Com isso foram 5, diz Kang, arrastando outro cara. Kang dá uma olhada para trás e vê os outros se levantando. Eles dizem que não era para ser daquela forma, e que agora vão correr. Kang olha para trás e diz, 6, 7, e sai caminhando atrás deles. Gichan tenta aproveitar a brecha para escapar e se levanta. Ele tenta caminhar, mas está com muito medo e tropeça em seus companheiros, derrubando o celular. Ele diz que precisa fugir, mas quando olha para frente, vê Kang, que diz, onde você está indo? Kang, enquanto ergue o braço na direção de Gichan, olha para ele e diz, você parece um ratinho. Que fofo. Gichan fica todo tremendo, mas, para sua sorte, Kang abaixa a mão e pega o celular. Ele diz para Gichan não se preocupar, que não vai encostar nele, afinal são colegas de escola. Logo em seguida, Kang lança um olhar brutal para ele e manda agir como se nada tivesse acontecido. No celular, alguém está falando e é o diretor Park, o mesmo cara que caiu da ponte. A cena retorna para Seo-ho e seu amigo. O amigo comenta que Kang é assustador e pergunta a Seo-ho se essa situação pode sair do controle. Seo-ho começa a rir e responde que foi enganado. Ele relembra o momento em que conversou com Kang e diz que naquela hora não havia nada suspeito. Kang não esboçou nenhuma reação. Então eu pensei que estava errado, mas eu não estava errado afinal. Naquele dia, quando Kang enfrentou Gichan em um piscar de olhos, o que eu vi por um segundo foi o Dark Immortal, e pensar que os encontraria desse jeito, alguém relacionado àquele desgraçado. A cena muda para outro homem, que ouve batidas na porta. A pessoa que está batendo na porta pergunta se o professor está disponível e informa que uma pessoa mais velha deseja vê-lo. O professor responde para dizer que não está, mas a pessoa insiste.
Ele disse que trabalhava com você. A cena retorna para Kang, que está em casa, atordoado, pensando no que aconteceu com Rabiu. Ele balança a cabeça, tentando esquecer. Kang comenta que é muito estranho ficar sozinho em casa e se pergunta quando o avô voltará. Ele se deita, tentando dormir, mas, ao abrir os olhos novamente, vê Kamjang de pijama ao seu lado, desejando boa noite. Kang se assusta e se levanta rapidamente. Olhando para Kamjang, ele o levanta e diz para não desaparecer de novo. Kamjang, balançando-se de um lado para o outro, responde: "Naquela vez eu saí sem falar nada, então..." Kang o interrompe por um momento, porém ele continua logo em seguida. Kamjang pergunta com curiosidade: "Como você se sentiu abraçando a Rabiu?" Kang relembra a cena e, apertando as bochechas de Kamjang, responde: "Eu pareci um idiota, graças a você." Kang o solta e Kamjang, com as bochechas inchadas, reclama que Kang foi muito malvado. Kang logo em seguida se desculpa. Logo depois, Kang olha para Kamjang com preocupação e pergunta se ele está bem e se vai desaparecer de novo. Kamjang pula para seus braços e responde que talvez, dizendo que ainda está cansado. Kang sorri e diz: "Sempre volte, porque eu quero você e o vovô ao meu lado para sempre." Kamjang, curioso, pergunta: "Você gosta tanto assim do vovô?" Kang sorri ainda mais e responde: "Sim." Depois ele sugere: "Já que nós dois estamos cansados, vamos dormir." Kamjang concorda. Kang deseja bons sonhos, e os dois dormem. A cena corta para o prédio onde o professor Ji-woong está. Dentro, vemos o avô de Kang. Ele caminha até a recepção e diz que está procurando pelo professor. A atendente pergunta como ele o conhece, e o avô responde que trabalhou com Ji-woong há 10 anos. A mulher pede que ele espere um momento. Enquanto isso, o vovô se aproxima da janela e diz que, se for Ji-woong, talvez ele consiga resolver o problema. Ele olha para fora e vê algumas pessoas mexendo em um carro. Observando com mais atenção, percebe algo estranho sendo transportado. A cena corta para um flashback. Anos atrás, o avô aparece conversando com aquele mesmo homem com a cicatriz no rosto. O homem pergunta se ele está interessado na carga sendo transportada. O avô responde que não, pois estava apenas focado em sua parte do trabalho. O homem insiste: "Você confia tanto assim no professor? Sabe que estamos contrabandeando bens, certo?" O vovô responde dizendo que não se importa. E continua: "Eu vivo em prol dos outros. Pode parecer idiota na nossa sociedade, mas é por isso que ainda estou aqui. Não tenho família, então dedico minha vida a isso. E confio no professor porque ele também vive para ajudar os outros, por isso que decidi apoiá-lo até o fim." A cena volta ao presente. O vovô, com uma expressão séria, é avisado pela atendente. Ela diz que o professor está o aguardando. O vovô entra e o professor comenta: "Faz anos que não nos vemos." No entanto, ao perceber a expressão irritada do velho, ele para. O avô declara furioso: "Acabei de ver as caixas que transportávamos há 10 anos, sobre o projeto Dark Mortal." Ele grita, relembrando o incidente: "Depois daquilo, você garantiu que tudo seria encerrado." Ji-woong, com calma, responde: "Já faz 10 anos. Não há mais evidências." Antes de terminar, o avô o agarra pelo colarinho. "Você está disposto a repetir aquela tragédia? Pessoas morreram por causa desse projeto." Ji-woong, com tom frio, admite: "Sinto pelo que aconteceu, mas muitas pessoas querem que isso continue. Não posso desistir agora." O vovô fica sem acreditar, enquanto ouve Ji-woong afirmar com um sorriso: "Se aquelas pessoas ainda estivessem vivas, nossas pesquisas teriam avançado. Quem imaginaria que elas iriam se enfurecer?" Sem acreditar e tomado pela raiva, o vovô dá um soco no rosto do professor, que cai no chão. "Estou envergonhado de ter acreditado em você", grita o avô. "Eu preciso revelar tudo antes que seja tarde." Ji-woong tenta impedir: "Não faça nada desnecessário. Não restou nenhuma evidência. Foi só um acidente e esse projeto pode salvar muitas vidas." O vovô ignora e abre a porta. Antes de ele sair, Ji-woong pergunta qual era o motivo da visita. O vovô responde dizendo que isso não é da sua conta, e bate a porta. Enquanto o vovô vai embora, Ji-woong diz: "Eu sabia que esse momento chegaria. Agora que ele descobriu, terá que entender quem eu realmente sou. E já que sabe demais, tenho motivos para matá-lo." A cena volta para Kang, que está procurando algo para comer na geladeira, mas diz que não tem nada. Kamjang, com os talheres na mão, manda Kang se apressar e trazer a comida, pois já está pronto.
Kang diz a Kamjang que eles precisam ir ao mercado, e Kamjang solta os talheres, mas logo pega as bolsas e diz que está pronto. Kang manda ele esperar um pouco, pois vai se trocar. Eles vão para o mercado. Kamjang tenta escolher as comidas para levar, pega um brócolis e comenta que ouviu falar que é bom para Kang, apesar de ter um gosto ruim. Kang, no entanto, lembra Kamjang que ele nem come. Kamjang então mostra uma costela, e Kang se assusta com o preço. Mas Kamjang diz que tem um cartão de crédito, ao que Kang responde que esse é do vovô. Enquanto caminham, Kang comenta que seria melhor se Kamjang desaparecesse quando fossem ao mercado. Kamjang pergunta o porquê, mas Kang fica sem jeito para contar e muda de assunto dizendo: "Vamos logo para casa e jantar." Kamjang concorda. Kang escuta um ônibus parando, olha e vê Rabiul descendo. Rabiul também o vê, e eles caminham juntos para casa. Rabiul pergunta se ele está voltando do mercado, e Kang responde que sim, que comprou algumas coisas para o jantar. Rabiul pergunta se isso é uma tarefa que sua mãe mandou ele fazer. Kang responde que não, que foi apenas para ele mesmo. Rabiul fica em dúvida, e Kang diz que eles saíram por uns dias. Rabiul olha a sacola de compras de Kang e pergunta o que ele vai comer, enquanto dá uma espiada no conteúdo. Ela vê as comidas e percebe que só tem ramen e brócolis. Kang comenta que disseram que é bom para a saúde. Rabiul, sendo uma verdadeira rata de academia, fica em choque. Kang explica que não é bom na cozinha, então prefere algo mais fácil. Rabiul pergunta se ele sempre come desse jeito, e Kang responde que sim, na maior parte do tempo. Rabiul, surpresa, comenta que aquele corpo não parece ser mantido apenas comendo ramen. Os dois param por um momento e Kang, confuso, pergunta: "Corpo?" Rabiul fica desesperada. Começa a gaguejar e, com vergonha, foge do assunto, dizendo para irem logo para casa. Kang concorda, e Rabiul, ainda tentando disfarçar, comenta que está morrendo de fome. Eles caminham mais um pouco, e Kang pergunta a Rabiul se ela está voltando da academia. Rabiul responde que sim. Ao chegarem em casa, eles se despedem. Kang deseja que ela aproveite o jantar, e Rabiul, olhando para as compras dele e um pouco preocupada, responde: "Você também." Em casa, Kamjang pega o violão e começa a tocar, cantando uma música sobre ramen. Kang sorrir. Mas antes de Kang abrir o pacote, houve batidas na porta. Ele se pergunta quem será a essa hora da noite. Ele pergunta antes de abrir a porta e a pessoa diz: "Sou eu." Kang reconhece e abre a porta. É Rabiul. Ela diz: "Que bom que você não abriu o pacote ainda. Vamos jantar juntos. Venha." Na casa de Rabiul, ela chama seu irmão dizendo que é hora do jantar. Ryuk se levanta, olha para Rabiul, que está levando sua cadeira, e pergunta por que ela está pegando a dele. Com um sorriso, Rabiul responde que Kang está vindo jantar com eles, então vai usar a cadeira dele, já que é melhor do que a dela. Ryuk sai do quarto e desce para a sala. Ele vê Kang se apresentando aos pais e tenta lembrar quem seria ele. Então diz em voz alta: "O namorado." Todos ficam em silêncio, sem entender. Rabiul fica brava e pergunta do que ele está falando. Ryuk pede desculpas e diz: "Vocês ainda estão na fase de flerte, certo?" Isso deixa Rabiul ainda mais irritada. Com o mal-entendido, o pai de Rabiul comenta que ainda não deu a aprovação, enquanto a mãe diz que não esperava que fosse esse o caso. Rabiul tenta pará-los a todo custo. Depois de um tempo, eles se sentam para jantar. A mãe de Rabiul comenta que Kang se mudou recentemente e pergunta se está tudo bem ele vir jantar com eles, já que está sozinho. Kang diz que sim. O pai de Rabiul pergunta a Ryuk se ele já viu Kang na escola. Ryuk responde que sim, que já o viu 1 ou 2 vezes. Ryuk pergunta a Rabiul se ela viu suas roupas. Ambos, Rabiul e Kang, lembram do incidente que ocorreu entre eles. Kang, em pensamento, diz que esqueceu de devolver, pois saiu muito afobado. Já Rabiul, em pensamento, diz que esqueceu completamente. Ryuk direciona o olhar para os dois, e Kang e Rabiul começam a conversar apenas trocando olhares. Rabiul diz para ele não contar nada e pergunta por que ele não devolveu. Kang responde: "No dia em que caímos." Rabiul o manda ficar calado. Kang apenas concorda, balançando a cabeça, enquanto Ryuk pergunta o que há de errado. A mãe de Rabiul se pergunta como eles acabaram na mesma sala e começa a elogiar Kang, dizendo que ele é muito bonito e que já ouviu falar que é inteligente. "Como pode ser tão perfeito?" ela diz.
Kang responde que não é digno de tal elogio. A mãe então pergunta: Você tem namorada? Que tal a nossa Rabiul? Isso deixa Rabiul um pouco tímida, que manda a mãe parar e ir comer. Kang sorri, mas logo para e olha ao redor. Ele vê toda a família se divertindo enquanto comem, o que o faz lembrar de vários momentos que teve com sua própria família. Subitamente, ele é tomado por uma sensação de escuridão e se vê como criança. Kang está sentado à mesa com seus pais, observando a si mesmo ainda menino. Enquanto Kang encara sua versão mais jovem, ele se questiona: Por quê? O que há de errado? Por que você está chorando? Nesse momento, o Dark Mortal surge e agarra Kang, dizendo: Kang, você se lembra? Eles foram todos mortos, na mesa de jantar da família. Kang fala, meio atordoado: Mortos. O Dark Mortal coloca as mãos em sua cabeça e continua: Isso mesmo. Eles foram mortos. Por quem?